Maledite e o criatório de bebês. Vamos ver, gente. Ó, é só pelo título eu já fico, meu Deus, eu acho que vem uma bomba aí. Vamos lá. Oi, Leandra, tudo bem? Todos os nomes já estão trocados e pode ler em paz. Meu nome é fulana, por favor, não divulgue. E eu te acompanho desde a época do TikTok, mas assim, eu nunca fui de comentar ou interagir. Sempre assisti quietinha, sabe? Só admirando o seu trabalho mesmo. Ontem, enquanto passava ali pelos seus vídeos, eu cliquei em um vídeo sobre maleditos e escutei um relato de um rapaz sobre um hospital. E aquilo me fez lembrar do que aconteceu comigo e que até hoje me deixa aflita e com um certo senso de inutilidade. Depois de ouvir o relato dele, eu resolvi contar o que aconteceu comigo também. Não é fácil falar sobre isso, mas eu acho que é importante. Vi que algumas pessoas nos comentários daquele vídeo não acreditaram no que o rapaz falou. E isso me fez querer te contar ainda mais o que aconteceu comigo. Porque, infelizmente, tem gente que acha que essas coisas não existem ou sei lá, que é tudo invenção. E é aí que as coisas ruins continuam acontecendo. Porque assim, ninguém acredita, né? Ou então acha que é exagero. E aí acaba que continua, né? Mas tem gente ruim que se aproveita justamente disso. Dessa questão, né, das pessoas não acreditarem. Mas enfim, desculpa a enrolação, sei que você não gosta, então vou contar logo o que me aconteceu. E eu só tô conseguindo falar sobre isso agora porque o lugar onde tudo aconteceu já foi fechado ali há um certo tempo. E hoje em dia funciona uma outra coisa lá que é assim, completamente diferente. Então eu acho que não tem problema eu falar, já que o orfanato nem existe mais e o que me ocorreu foi há mais de 2 décadas atrás. E nem naquele estado mais eu moro. Bom, tudo aconteceu em 2005. E um detalhe, mudei o ano por segurança. Eu tinha 22 anos e estava no 5º semestre da faculdade de psicologia. E nesse período, a gente tinha que fazer um estágio obrigatório. E como a faculdade tinha convênio ali com várias instituições, não dava para escolher onde queria estagiar. Eles simplesmente mandavam a gente conforme as vagas disponíveis, né? Então, assim, não era a gente que escolhia. A vaga a qual eu fui encaixada foi um orfanato de uma cidade vizinha minha, ali no estado do Piauí. Lembrando que o estado também está trocado. E era onde eu morava na época. E o estágio duraria 24 meses. Um mês depois que me avisaram, eu já comecei. E assim que eu cheguei, toda ali empolgada, eu fui recebida pela diretora do local, a Maledite. Ela me mostrou o lugar e explicou o que eu ia fazer por lá. Basicamente, eu ia dar apoio ali psicossocial para as crianças do orfanato. E era o que eu já esperava, sabe? Nada de diferente do que eu aprendia na faculdade. Ela foi me mostrando o orfanato, que inclusive era bem grande, e tinha alas separadas, sabe? Para recém-nascidos, crianças menores e também para adolescentes. Tudo assim, separado bem certinho. Tinha cuidadoras, tinha o pessoal da cozinha, da limpeza, tudo funcionando como em qualquer outra instituição. Só que teve uma coisa que me deixou logo desconfortável ali logo de primeira. Em certo momento da integração, onde a Maledite estava me mostrando ali todo o orfanato, eu percebi que ao decorrer ali das alas, Maledite passou direto por uma ala, a ala 14. E eu, curiosa que era na época, perguntei o que havia ali. Perguntei para ela sobre aquela ala 14. E ela ficou meio ríspida, sabe, ali ao me responder. Disse que eu deveria focar no que eu havia ido fazer ali, que era cuidar das crianças. E que aquela integração que estávamos fazendo não passava, sabe, de um protocolo para que eu conhecesse o local. E que isso não me dava carta branca para fazer questionamentos. Ou então querer entrar em toda a porta ali que eu visse, né? E ainda me ameaçou, dizendo a seguinte frase: tem muitas pessoas querendo essa vaga, tá, menina? Aqui é uma ótima instituição para se estagiar. Eu acho muito que bom você dar valor. Bom, depois que ela me falou isso, mudou logo de assunto e deixou claro que o meu trabalho ali seria só com as crianças e que eu não precisava me preocupar com o resto. Após tudo isso, eu fiquei calada, só acompanhando mesmo ali a integração com a Maledite.
Depois que eu recebi todas as instruções da Maledite, eu comecei a fazer o meu trabalho, que se resumia ao acompanhamento ali particular de cada criança. Eram crianças entre 4 e 8 anos, pois a parte dos adolescentes existia um outro responsável, que no caso já era um psicólogo fixo do local. E eu só cuidava mesmo dessa ala infantil com crianças dessa faixa de idade. O que fazíamos era como se fosse uma consulta onde eu identificava ali o perfil de comportamento daquela criança e juntamente ali com o pessoal do serviço social tentávamos encaixar candidatos à adoção ao perfil da criança. E com o tempo, convivendo com aquelas crianças ali, praticamente todos os dias e o dia inteiro, eu comecei a reparar numa coisa estranha. Algumas daquelas crianças tinham traços faciais muito parecidos. E eu achei esquisito, porque como eu cuidava da parte de psicologia e também socioeducativa delas, eu tinha acesso à ficha ali de cada uma das crianças. E segundo os registros a qual eu tinha ali acesso, nenhuma daquelas crianças eram parentes. Mas mesmo assim, várias pareciam irmãos, sabe, visualmente falando. E eu continuei meu trabalho, assim, incomodada, mas calada. E pensava só, isso não é da minha conta. E tentava deixar pra lá. Com 3 meses ali trabalhando, eu fui me aproximando de mais algumas crianças, principalmente de Larissa. Ela era linda, negra com os cabelos cacheados, assim bem volumosos, sabe? E as bochechas bem gordinhas, uma gracinha. E ela tinha recém-completado 7 aninhos, mas era absurdamente esperta para sua idade. Sabe aquela criança que parece adulta falando? Era ela. Conversar com a Larissa era tipo bater um papo com uma amiga. Ela sabia se expressar, se portar. Ela era bem diferente. E eu e Larissa fomos criando ali uma certa intimidade. E em um de nossos papos, a Larissa deixou escapar sem querer que a mãe dela morava ali também, dentro do orfanato. Na hora, eu achei aquilo muito estranho, porque nenhuma das funcionárias parecia ser mãe dela. E convenhamos, quem deixaria a própria filha internada ali no orfanato onde trabalha? Não faz sentido. E na minha inocência, eu perguntei quem era a mãe dela. E justo quando ela ia me responder, uma das funcionárias chamou a menina. Mas não foi coincidência. Ela chamou de propósito, bem na hora em que a Larissa ia falar. E aquilo ficou na minha cabeça. E fui para casa com aquilo martelando. E no plantão seguinte, adivinhem só. A Larissa simplesmente não estava mais lá. Disseram que ela tinha sido adotada. Sabe, do nada. Sem aviso, sem visita, ninguém foi lá ver a menina, sem nada. Só falaram que ela foi adotada do dia pra noite. Eu fiquei perturbada, pois eu já tinha criado um carinho por aquele serzinho bochechudo e aquele pressentimento ruim não saía de mim. Eu sentia que tinha acontecido algo de ruim com ela. E foi aí que eu decidi fazer alguma coisa para ver se eu encontrava a Larissa, pois de alguma forma aquilo não era normal. Naquele momento eu ainda acreditava que Larissa estava no orfanato, só que sei lá, por algum motivo não queriam mais que ela falasse comigo. E como eu não confiava em ninguém da instituição, pois muitos tratavam mal ali as crianças e, para ser sincera, me tratavam extremamente mal também por ser somente uma estagiária e ainda por cima não remunerada, sabe? Então eu comecei a recorrer às únicas pessoas que me davam atenção, as crianças. Mas após o acontecido, eu fiquei mais esperta. Então, antes de perguntar qualquer coisa mais sensível, principalmente sobre Larissa para as crianças, eu sempre verificava se alguma cuidadora ou alguém que trabalhava ali estava por perto. E foi aí que, através das crianças, eu comecei a descobrir a ponta do iceberg que era aquele lugar. E algumas crianças me contavam, assim, com a maior inocência do mundo, sabe? Tipo, que o amiguinho ou a amiguinha simplesmente sumia. Diziam que, fulano dormiu ali e no outro dia foi adotado, entre aspas. E algumas até ficavam tristonhas, sabe, por não ter sido elas a irem embora. E isso me rasgava o coração. E é nessa hora que a gente odeia mais ainda esses seres que eu não posso nem chamar de humanos, que fazem mal a criaturinhas tão inocentes quanto uma criança. E isso acontecia direto.
Então eu fui começando a considerar essas informações, mesmo que vindo, de crianças. Além disso, tinha o fato de que eu havia notado anteriormente sobre, algumas crianças se parecerem demais, mesmo segundo as fichas cadastrais, elas não possuírem nenhum laço sanguíneo. E isso continuava martelando na minha cabeça. E também tinha aquela tal ala 14, sabe? Que era bem estranha, então tinha algo muito errado ali. Mas Deus, quando Ele quer mostrar a verdade, Ele mostra. Ele prepara tudo certinho para que a gente veja as coisas com clareza diante dos nossos olhos. E assim foi comigo. E tem uma coisa que eu acabei esquecendo de falar antes. Eu não era a única estagiária daquele orfanato, pois aquele local possuía convênio com outras faculdades além da que eu frequentava. E como esse orfanato funcionava 24 horas por dia, eu ficava com o turno diurno e tinha um rapaz, o Hugo, que fazia o estágio no turno da noite. Bom, pelo menos ele dizia ser estagiário, Era o que ele falava. E bom, aconteceu que um dia, esse tal rapaz, ele teve um problema pessoal e eu não sei exatamente o que foi. Porém, por conta ali desse problema, ele precisaria faltar em seu plantão seguinte. E como a gente, se conhecia ali, entre aspas, por causa das trocas ali de plantão, pois ele sempre chegava mais cedo, então em uma dessas trocas ele me perguntou se eu poderia cobrir ele na noite seguinte. Ele não queria perder as horas de estágio porque já tinha tudo planejado para acabar o estágio nos 24 meses ali obrigatórios. E segundo ele, já tinha compromisso para os dias posteriores, ao fim do estágio. E como eu também não tinha nada para fazer na noite, a qual ele me pediu, então eu aceitei. Então, trocamos os turnos naquele dia. Ele foi de dia e eu fui de noite. O nosso estágio era de segunda a sexta e o dia a qual aquele ser precisou foi em uma sexta-feira. Ou seja, eu não precisaria estagiar no outro dia e nem ele. Então, dava para fazer a troca ali tranquilamente. Lembrando que o orfanato funcionava 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas o estágio não. Só que eu não sabia de uma coisa. Esse rapaz que fazia o estágio noturno, ele era sobrinho da Maledite, a diretora do orfanato. E também esqueci de mencionar uma coisa importante. A gente tinha uma sala reservada para poder conversar com as crianças. Mas esta sala não possuía porta. E foi assim que, lá no começo do relato, uma das cuidadoras conseguiu ouvir a minha conversa com Larissa. Mas enfim, cheguei ali no plantão do Hugo e em cima da mesa de trabalho que compartilhávamos, cada um em seu turno, eu vi a ficha de uma criança em específico, Tadeu. Uma das crianças a qual eu também atendia. E além da ficha tinha uma folha em cima com um horário marcado. 8 horas da noite. Achei aquilo bem esquisito, porque o Hugo, durante a noite, só tinha que fazer o acompanhamento das crianças e as considerações finais do dia. E tudo era feito visualmente, ele não entrevistava as crianças como eu fazia. Outro detalhe importante que vai fazer sentido ao longo desse relato é que no orfanato os turnos dos funcionários eram de 12 horas, ou seja, tinha a turma das 6 às 18 e a turma das 18 às 6. E como eu estagiava no turno diurno, das 1 às 17, eu saía 1 hora antes do pessoal do turno noturno chegar. E o único que chegava mais cedo era o Hugo, pois em 24 meses ali, fora esse episódio, eu nunca mais vi nenhuma daquelas pessoas do plantão noturno. Enfim, tendo tudo isso em mente, as cuidadoras ali do período da noite não me conheciam, pois eu não tinha contato nenhum com elas. E para falar a verdade, quase ninguém me conhecia naquele local, pois eu também sempre fui assim, muito na minha, sabe? Sempre bem reservada. Então, eu peguei ali a ficha do garoto que estava sobre a minha mesa e fui questionar uma das cuidadoras do plantão noturno, que aqui eu vou chamar de Ana. Então, fui até ela questionar sobre aquilo. E hoje em dia, analisando a situação, eu acho que Ana realmente pensava que eu já sabia de tudo o que acontecia ali. Porque, ela perguntou sobre o Hugo e eu expliquei que eu era do outro turno e que estava ali para cobrir ele naquela noite.
Então, na cabeça dela, ela provavelmente deduziu que se eu estava ali para cobrir o Hugo, provavelmente, né, eu fazia parte do esquema. E foi aí que ela me falou: esse menino é o que o seu Rômulo vem buscar hoje. Falou sim, na maior tranquilidade. Na maior... Mas realmente faz sentido ela ter pensado isso, porque, né, assim, o certo, né, pro errado continuar, vamos dizer assim, era o Hugo ter chamado uma pessoa que sabia do esquema, mas graças a Deus ele não chamou, que alguém descobriu, né, mas enfim. Mas aí eu fiquei sem entender nada e perguntei: buscar pra quê? E aí ela respondeu com uma naturalidade que me assustou, como se achasse que eu sabia de tudo. E disse o seguinte: esse daí, eu ouvi dizer que ele vai pro Canadá. E por ter, né, os olhos clarinhos, pagaram bem por ele. Gente do céu. E logo depois ela brincou dizendo: você viu, menina Lúcia? Nome de uma das pacientes lá da ala 14? Gente, que babado. Peraí. Logo depois ela brincou dizendo: você viu, menina Lúcia? Que é o nome de uma das pacientes da ala 14, a ala que ela não tinha acesso. Então, tipo, você viu, menina Lúcia? Tá grávida de novo. A mulher mal saiu do resguardo e já embucharam ela de novo. Eu quero ver a minha PLR, que é a participação nos lucros e resultados. Então, assim, eu quero ver a minha PLR desse ano, porque estão vendendo que é uma beleza. Lá na ala 14, tá que não cabe gente. Se estão investindo é porque tem gente comprando, né? E simplesmente depois de falar tudo isso, ela sorriu e se despediu. Disse que tinha coisas para fazer e saiu. Agora eu entendi o nome do relato. Bom, Ana, pelo pouco contato que tive, me pareceu aquelas pessoas que falam até pelos cotovelos, sabe? E eu fiquei boquiaberta. Pensei comigo mesma: não é possível que eu ouvi isso. Isso não pode ser o que eu estou pensando, não é possível. Bom, só sei que eu voltei para minha sala, ainda incrédula, e quando deu 8 horas da noite, esse tal Rômulo apareceu para pegar o garoto. Ele tinha apenas 4 aninhos. Rômulo era um senhor de uns 60 anos, me deu boa noite e perguntou pela ficha do menino. E eu a entreguei. E antes que ele pegasse o garoto que estava dormindo em meu colo, eu perguntei: esse vai para onde? Observação: após eu ouvir tudo o que a Ana me disse, eu decidi entrar na deles, né, para ver onde aquilo ia dar. Então, Rômulo, antes de responder, me perguntou sobre Hugo. E aí eu respondi que ele havia faltado naquele dia e que me deixou encarregada de fazer a entrega. Como eu estava ali com a ficha em mãos e com uma expressão, sabe, normal, entre aspas, ele ficou tranquilo. Pegou ali o garoto dos meus braços e me respondeu: esse vai pro Canadá. Vai viver bem, vai virar gringo. Entrou no carro e foi embora com a criança. Olha, eu falo aqui pra vocês. Caso aquele homem nojento falasse qualquer outra coisa que poderia, sabe, ocasionalmente machucar aquela criança, eu juro pela minha filha que eu pegaria aquele menino e sairia com ele correndo em meus braços. Eu só não fiz isso porque aquelas pessoas realmente achavam que eu fazia parte daquilo tudo. Então, assim, eu tenho 100% de certeza de que o que me falaram sobre o destino ali do pequeno Tadeu era verdade. Bom, assim eu espero. Mas enfim, eu ainda sem acreditar em tudo aquilo, comecei a juntar os fatos. Primeiro, aquelas crianças tão semelhantes, aparentemente sem vínculo algum, segundo a Larissa dizendo que sua mãe, né, morava ali. E terceiro, tudo que aquela mulher lá me falou, as peças começaram a se encaixar. E como o Rômulo veio pegar o garoto às 20 horas e eu só tinha 2 horas para tentar descobrir algo a mais sobre aquele local, o período noturno ali de estágio naquele local era das 18 às 22 horas. Ou seja, ela não ficava ali a madrugada toda igual os outros funcionários, né? Então eu aproveitei que no período noturno não haviam muitos colaboradores e fui até a ala 14, que basicamente estava vazia por conta do horário e a maioria das pessoas ali estavam dormindo.
necessitando assim de pouca ou nenhuma supervisão no local, que foi o caso. Chegando lá, eu adentrei aquele local porque até então Maledite não havia me apresentado o local. Ela só passou ali em frente e mais nada. Entrando ali no local, eu vi homens e mulheres, todos claramente com algum tipo de distúrbio psicológico. O que me deixou em choque foi ver que das 50 mulheres mais ou menos que haviam ali, umas 30 estavam grávidas e as outras ou ainda estavam com os seios lactantes ou tinham várias cicatrizes de cesariana. Como, assim, mulher e mãe, eu sei quando uma mulher teve mais de um filho por cesárea. Então eu comecei a ligar os fatos, sabe? Aquelas crianças praticamente iguais, a Larissa sumindo do nada e também as coisas que a Ana me falou, sabe? Sobre o menino Tadeu, Maledite e Hugo. Então, juntando ali os pauzinhos, a minha mente se abriu. Aquelas pessoas com distúrbios mentais eram abusadas e utilizadas para reprodução, assim como se faz com porcos e gados. Aquelas mulheres eram abusadas todos os dias. E eu acredito que não só por aqueles homens que, sabe, também possuíam distúrbios e que também eram vítimas, mas também por alguns colaboradores daquele inferno. Sabe, por que arriscar sequestrar crianças causando alvoroço na população para vender por milhares de reais e às vezes até milhares de dólares, vender para qualquer um que possa pagar independente da finalidade, se você pode, entre aspas, produzir crianças, obrigando pessoas com problemas mentais e ali à margem da sociedade a se reproduzirem descontroladamente sem causar alarde, sabe, sem nenhum tipo de condição sanitária básica. E quando eu digo descontroladamente, era realmente algo desenfreado. Eles não consideravam aquelas pessoas como pessoas. Na cabeça completamente deturpada daqueles seres vivos, aqueles homens e mulheres não tinham nenhum tipo de valor para a sociedade. Eles obrigavam essas pessoas a se reproduzirem como se fossem apenas ferramentas para esse fim. E eu, como mulher, me sentia enojada. Imagina o sofrimento daquelas mulheres abusadas dias após dias, sem sequer saber como é o rostinho do seu próprio filho. Pois assim que a criança nascia, aqueles espectros de pessoas simplesmente enrolavam a criança em um pano e a levavam. E eu chorei muito. Eu chorei muito quando a minha ficha caiu e eu vi aquelas mulheres. E também os homens, sabe? Essas pessoas sendo usadas apenas como uma máquina de reprodução. Os homens como um provedor de sêmen ambulante e mais nada, e as mulheres como seres reprodutores. Bom, todos esses detalhes acima que eu mencionei, eu consegui conversando com a Ana. Algo que eu irei relatar logo abaixo. Agora tudo faz sentido. As crianças que pareciam tão parecidas eram provavelmente filhos ali das mesmas mães ou pais. E a maioria delas eram irmãos. Saí daquele lugar me sentindo péssima como ser humano e também como mulher. Eu me sentia suja. Lembram da Ana, a mulher que me contou tudo lá no começo? No pouco tempo que me restava até dar ali as 22 horas, eu fui conversar com ela. Ela era faladeira, sabe? Então me contou os detalhes que até então eu não sabia. Claro, eu falava com ela como se eu já soubesse de tudo, fazendo perguntas meio que descontraídas e evitando mostrar qualquer tipo de aversão. Mesmo que minha vontade até hoje, inclusive, era de trancar aquela mulher numa jaula e jogar a chave fora. Mas enfim, foi aí que eu descobri como aquele local realmente funcionava. Além dos detalhes que eu descrevi acima, aqueles homens e mulheres eram deixados ali pelos próprios familiares, que não podiam ou não queriam cuidar deles. Eles eram acolhidos, mas na verdade usados para a reprodução. Quando as crianças nasciam, eram vendidas conforme a necessidade dos compradores, como idade, sexo, cor da pele, e etc., para vários fins. Desde casais brasileiros ou estrangeiros que não podiam ter filhos e queriam adotar, mas sem passar ali, pelos trâmites legais, e até rituais e coisas que eu prefiro nem dizer aqui de tanto nojo e ódio profundo que eu sinto.
Claro que a Ana não me falou tudo isso com essas palavras, mas com as informações que aquela infeliz foi me dando ali durante a nossa conversa, eu fui juntando os pontos sobre o que realmente acontecia ali, né? Mas vocês devem estar se perguntando, e os adolescentes, já que, né, entendem mais das coisas, já são maiores e tudo mais? E quando as cobaias também não aguentavam mais se reproduzir, o que acontecia com essas pessoas? Bom, com os adolescentes era a mesma coisa. Eles eram vendidos da mesma forma. E não haviam adolescentes maiores de 12 anos naquele lugar, porque assim seria mais difícil controlá-los conforme o tempo passava. E os adolescentes, que eram de sua maioria negros, pois pessoas da nossa cor, sim, eu sou negra, eram mais difíceis de se vender. Então eles viviam isolados nas demais alas, ou seja, era impossível ocorrer ali naquele local o trânsito de informações. Ah, entendi. Eles separavam muito bem as alas, né? Então, esses adolescentes, eles nem tinham contato com os recém-nascidos e as crianças menores, entendi. Enfim, e lembram lá em cima quando eu falei que quem estagiava naquele local só trabalhava com as crianças e nunca com os adolescentes? Bom, era por isso. Os adolescentes eram mais propensos a entender o que acontecia ali e relatar para alguém de fora, e assim colocando aquele local em risco. Então, quando um adolescente estava perto de completar 12 anos, eles arrumavam um jeito de vender ele, e assim, de qualquer forma. Aí, as pessoas, né, que não aguentavam mais se reproduzir ali depois de todos os abusos. Bom, essas pessoas eram descartadas, entre aspas, né, gente? Elas eram tratadas como descartáveis, sabe? Sem importâncias, sem nenhuma importância. E eram mortas. Quando algum deles morria, uma morte qualquer era registrada. A causa de morte podia ser qualquer coisa, já que a família geralmente não se importava e o Estado também nunca se envolvia. Pelo contrário, vivia mandando gente escorada em algum CAPS da vida para aquele inferno. E na maioria dos casos, aquelas pessoas eram colocadas em um saco preto e enterradas em valas comunitárias como indigentes. Outra dúvida que surgiu na minha cabeça naquela época e que pode ter surgido também na cabeça de vocês foi o seguinte: aquelas pessoas com distúrbios mentais poderiam ter filhos saudáveis, tanto fisicamente quanto emocionalmente? E a resposta é sim. E a resposta me sobreveio através das fichas de cadastro e das descobertas ali dos diagnósticos daquelas pessoas. Como eu mencionei lá no começo, sempre tive acesso às fichas e sabia onde estavam. Então não demorou até eu encontrar a ficha ali, as fichas, né, dos pacientes da ala 14. E lá estavam diagnósticos como esquizofrenia, fobias extremas, borderline, depressão severa, entre outros. E aí a resposta veio: nenhum desses transtornos afeta diretamente a saúde do bebê. Na maioria dos casos, essas pessoas eram usadas para reprodução, sem nenhum tipo de cuidado real. E as mães, para não matarem ali os seus filhos, né, em suas barrigas, sabe, ou então já matar ali os bebês em algum possível surto, elas eram amarradas em suas camas como um depósito vivo. Como se só servissem para aquilo, sabe? E elas eram, em sua maioria, de extrema baixa renda, sabe? Pessoas realmente à margem da sociedade e abandonadas pela família ou deixadas lá pelo Estado. Um outro detalhe aqui que ela não colocou, e eu como uma paciente, eu sou bipolar, mas ela não mencionou bipolar ali, mas o que acontece? Pacientes com problemas psiquiátricos, muitas das vezes não pode ter filho por conta da medicação, porque às vezes tem que parar a medicação para poder segurar a gravidez, igual eu sou bipolar. Se no dia que eu quiser ser mãe, eu vou ter que parar o medicamento. E isso que é perigoso o bipolar ter filho, né? Porque eu posso ter um surto e acabar também fazendo alguma coisa com a criança, porque mexe com os hormônios e tudo mais. Então, é muito que provável, gente, que essas pessoas ficavam durante todo esse tempo da gravidez, esses 9 meses, sem medicação. E era por isso que elas elas ficavam amarradas. Porque aí elas ficavam loucas sem a medicação, louca entre aspas, né? Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer?
sem a medicação e ainda mais com esse excesso de hormônio. Então, gente, imagina o sofrimento dessas mulheres. Tipo, eu lendo isso aqui me veio isso em mente, porque com certeza eles não deixavam elas tomar os remédios, porque aí atrapalha, entendeu? Atrapalha na gestação da criança. Então, gente, é ainda mais pior do que a gente possa imaginar, sabe? Mas enfim, só queria fazer esse comentário aqui, porque às vezes lá no final eu esqueço. E é interessante pra vocês entenderem que, né, pessoas com problemas psiquiátricos podem ter filhos. O problema é que às vezes tem que parar a medicação e isso é muito ruim pro paciente, entendeu? Mas enfim, a logística daquele lugar estava impecavelmente planejada para que as engrenagens nunca parassem de girar. E como eu escrevi, vocês devem estar pensando: mas esses transtornos, eles não são, assim, nem tão graves assim. Como essas pessoas estavam tão alucinadas a ponto de não resistir ali aos abusos? Bom, as pessoas que eles utilizavam naquele lugar ali como reprodutores eram indivíduos realmente debilitados, a ponto, assim, de despertar compaixão. Inclusive, eu lembro-me de 2 casos. Um de uma mulher com diagnóstico de transtorno dissociativo de identidade, que é o TDI, ou seja, ela tem dupla personalidade, e uma de suas personalidades tinha o costume de arrancar os cabelos da cabeça e comer. Mas não eram fios, eram tufos de até sangrar e comer aquilo. Ai. Já a outra personalidade era extremamente vaidosa e só sabia chorar porque a sua outra personalidade arrancou ali os seus cabelos. E o outro caso era de uma mulher que possuía tripofobia extrema. Se ela visse qualquer buraco que ativasse ali o seu transtorno, e isso podia ser na parede ou então buraco da pia, seja qual for, ela surtava de tal maneira que uma vez teve até um traumatismo craniano de tanto bater a cabeça na parede após um surto psicótico. E eu, como uma psicóloga, sei como ninguém que o que aquelas pessoas viviam ali aumentavam demais os seus níveis de estresse e, consequentemente, agravavam mais ainda os seus diagnósticos. Eram distúrbios graves, extremamente degradantes, porém que não necessariamente afetavam a saúde ali do bebê em si. Ainda mais porque, assim que os bebês nasciam, eram imediatamente retirados de suas mães. E como eu disse anteriormente, sem sequer que elas vissem o rosto de seus filhos. Então, sem convivência com a mãe ou com o pai ali após o nascimento. E isso me leva a me perguntar até hoje: como Larissa sabia que a sua mãe morava ali? E bom, até hoje eu não tenho essa resposta. Mas, assim, lembrando disso, só fico mais crente do quanto aquela menininha era diferente e inteligente. Você deve estar pensando agora: como eu sei dos casos acima daquelas mulheres, né? Como eu sei de tudo aquilo? Bom, por 3 motivos. Primeiro, a língua grande de Ana. Segundo, que eu vi pessoalmente, né, quando eu fui lá na ala 14, ali a situação dos cabelos da moça que eu citei acima. E também o terceiro, né, na ficha ali dos pacientes da ala 14. Tinham seus distúrbios descritos e suas crises mais graves. Mesmo assim que a maioria dos bebês nascessem aparentemente bem, alguns vinham também com sérios problemas de saúde e com deformidades. E nesses casos, como para eles aqueles bebês não possuíam, né, valor financeiro, eram tratados da mesma forma que os reprodutores que não produziam mais. E no caso desses bebês era ainda pior, pois esses anjinhos nem sequer recebiam um nome. Nasciam como indigente e morriam como indigente. Segundo Ana, alguns sequer terminavam de chorar antes de terem as suas vidas ceifadas por aquelas pessoas. Ana me falou essas coisas abertamente, mas a forma como a nossa conversa fluiu junto com o que eu vi naquele lugar me levaram a essas conclusões, né, que eu estou descrevendo. Depois de tudo isso, eu precisei bolar um plano para que Hugo não descobrisse que eu havia descobrido a verdade e, ao mesmo tempo, contar tudo ali à sua tia Maledite, que era quem realmente mandava ali. Ela era a que eu mais tinha ódio dentre todos eles ali naquele local. Porque ela, como mulher, sabe, ver outras mulheres totalmente vulneráveis, passando por aquilo, assim, era de se nojar. E ao que tudo indicava, era ela a que mais lucrava com o que acontecia ali.
Bom, eu só sei que ao sair do plantão, eu deixei um recado para Hugo dizendo que eu havia entregado o menino Tadeu ao senhor Rômulo e que ele já havia o levado para sua nova família. Eu escrevi de uma forma a qual Hugo pensaria que eu achei que a vinda de Rômulo até ali para buscar o pequeno Tadeu era somente uma entrega da criança para o seu novo lar, como se todo o protocolo tivesse sido feito seguindo ali os trâmites legais, sabe? E eu escrevi isso com um tom gentil, como se eu estivesse apenas fazendo o meu trabalho, sem saber de nada além da adoção legal. E graças a Deus funcionou. Acho que Ana não comentou nada com Hugo sobre nossas conversas, pois acreditava que ele me enviou e eu já sabia de tudo, então não havia também o que comentar. E Rômulo não estranhou nada, porque a minha pergunta foi muito natural. Eu só perguntei para onde o menino iria e nada mais. Uma pergunta, sabe, super comum ali no dia a dia de um orfanato. Então, assim, nada de alarmante. E diferente do rapaz do outro relato, eu decidi não denunciar. E foi por medo. Medo de verdade. Tudo aquilo que eu vi e vivi e após ler o relato dele, eu tive certeza de que eu fiz a coisa certa em não denunciar. Terminei meu estágio naquele local como se nada tivesse acontecido. Eu via a Maledite todos os dias, sorria e a cumprimentava. Mas por dentro eu torcia para que ela morresse da pior maneira possível. Ah, e eu quase esqueci de mencionar. Depois eu descobri que Hugo não estava apenas estagiando lá. E na verdade, eu nem sei se ele era estagiário mesmo. Ele já trabalhava naquele lugar antes mesmo da fase do estágio dele, para vocês terem ideia. Ou seja, ele estava envolvido até o pescoço com aquilo tudo. E desde então eu sinto nojo de seu rosto até os dias de hoje. Cada dia que eu passava naquele lugar e uma criança não aparecia na minha consulta no dia seguinte, a angústia me consumia e eu não me aguentava de tanto chorar. E eu até desenvolvi depressão por conta disso. Mas é aquilo, né? O que eu poderia fazer? Assim como outro relato dizia, o mundo está do avesso. A gente tenta ajudar e acaba colocando a própria vida em risco. Eu me culpo até hoje por saber o destino daquelas crianças e não ter conseguido fazer mais. Mas eu também tinha a minha casa, a minha filha pequena, a minha família, e tudo isso pesa muito. E além disso, se eu denunciasse e eles me matassem, o que mudaria? Em nada. Eu só perderia minha vida à toa. E quem cuidaria da minha filha? Porque somos só eu e ela. Crianças continuariam sumindo e aquelas pessoas continuariam sendo abusadas. Só que além disso, a minha filha cresceria sem sua mamãe e possivelmente em um orfanato também. As pessoas falam de denúncia anônima, mas muitas vezes não temos noção do tamanho da máfia que é aquilo que estamos presenciando. Essas pessoas somem com você sem deixar vestígios sem deixar vestígios nem pro velório. O anonimato acaba quando o dinheiro entra e os peixes grandes começam a sair para caçar. E no começo eu até me perguntava, como os funcionários aceitam isso? Como convivem com tudo isso? Mas depois eu entendi que eles também não tinham poder para denunciar. Eles estavam presos naquele sistema, porém eles se aproveitavam daquilo, se aproveitavam da desgraça dos outros. Lembra lá em cima do comentário da Ana sobre a PLR ter que vir gorda? Pois bem, aquilo era uma forma de compensação. Eles recebiam parte ali dos lucros das vendas de crianças e adolescentes. Eles recebiam aquilo para se manterem calados. Era um silêncio comprado e muito bem pago. E também assegurava que a instituição não seria denunciada, porque pelo fato dos funcionários receberem parte das vendas, consequentemente eles também faziam parte do esquema. E infelizmente, o dinheiro corrompe. Todos nós temos um preço. A diferença é que alguns impõem limites invioláveis do que se fazer por dinheiro, mas outros não. E naquele orfanato, os funcionários preferiam ter as suas consciências pesadas, e acredito que até era a minoria, né? E as suas cabeças em cima do pescoço. Eu entendi, e naquele orfanato, os funcionários preferiam ter as suas consciências pesadas, né?
mas assim, a minoria, mas as suas cabeças em cima do pescoço e os bolsos cheios. Do que dormir tranquilos, né? Com a mente em paz. Eu vi alguns comentários no relato do rapaz dizendo que era tudo mentira, invenção, coisa de livro, mas é isso que essas pessoas querem, que a sociedade desacredite, que as denúncias pareçam delírios, porque enquanto isso, elas seguem impunes. Hoje é o filho de um coitado com distúrbios mentais, amanhã pode ser o meu, ou até mesmo o seu filho ou você naquele lugar. E eu só contei isso agora porque eu me sinto segura para fazer isso. Porque, querendo ou não, todos nós temos medo de morrer. Alguns de vocês podem até estar se perguntando, qual o sobrenatural de tudo isso? Bom, a palavra sobrenatural significa algo que está além da natureza. E isso que faziam com aquelas pessoas não era algo natural. Às vezes eu, entre aspas, brinco comigo mesma de que eu acho que até o próprio diabo desacredita da maldade que aquelas pessoas faziam. E se para você que leu este relato até aqui, imagina só passar assim quase 2 anos sabendo que crianças estavam sendo mortas, ou até pior, sendo vendidas a abusadores diariamente. Saber que mulheres e homens sem sanidade alguma estavam sendo abusados até a morte. E você, assim, não ter poder e nem força para fazer nada, nem sequer para abandonar o seu estágio e sair dali, por medo. E após se colocar em meu lugar, reflita. Isso seria sobrenatural ou não? Eu mesma preferiria ver um fantasma em minha frente do que passar por tudo aquilo. E depois de tudo que eu vivi, só me veio uma imagem na mente. O sorriso e as bochechas gordinhas de Larissa. E a dúvida cruel do que aconteceu com aquela menina tão inteligente. Eu gosto de pensar que ela foi adotada por uma família boa, assim como o garotinho Tadeu. E isso me ajuda a sofrer menos. Me faz sentir, menos culpada, sabe? Hoje eu ainda trabalho na área, mas eu nunca mais quis atuar com crianças ou adolescentes. Essa experiência me deixou marcas que, mesmo após mais de 20 anos do ocorrido, eu não consegui superar. Obrigada, Ali. Esse foi o meu relato. Eu e minha filha te amamos. Beijos de luz pra você e os seus gatos. Um grande beijo. Muito obrigada. Um beijo pra você, pra sua filha. Muito obrigada pelo carinho e por compartilhar com a gente a sua história. Que assim, né, gente, foi uma história muito pesada. E, assim, é um assunto extremamente pesado e delicado. E eu achei muito interessante que, assim, ao mesmo tempo que ela contava a história, relatava o que ela passou, ela conseguia pontuar coisas que eu vivo dizendo aqui pra vocês quando tem relatos assim. Que é muito fácil você chegar e falar, ai, por que não denuncia? Ai, mas tem que denunciar, gente. Infelizmente, eu acho que pessoas que falam isso, não tomaram um choque de realidade assim da vida ainda. Eu rio assim, eu fico rindo, mas é sempre de desespero, tá? Tipo, nunca é debochando, tá, gente? Porque é muito difícil, gente. Pra vocês terem ideia, uma coisa até que eu achei muito interessante que ela pontuou aqui. Ela tinha até medo de largar o estágio, porque poderia transparecer que ela sabia de algo e por isso que ela estava largando o estágio. Porque era algo obrigatório e ela foi igual a Maledite disse no início do relato, que era um lugar meio que concorrido. Foi algo assim, né? Que tipo, as pessoas, se ela não quisesse, ela arrumava outra rapidamente. Tipo isso, eu não vou lembrar agora se foi exatamente com essas palavras, mas foi algo que deu a entender que ela estava estagiando num local muito bom. Então, por que ela ia pedir para sair assim, sem mais nem menos, sem concluir, sendo que era algo obrigatório? Então, ia deixar ali, né, algo no ar. Então, até disso ela teve medo de largar. Então, assim, ainda mais denunciar. E foi muito interessante isso que ela também pontuou. Tipo, ela tinha uma filha. Às vezes, gente, a gente tem que, como que eu vou dizer? A gente tem que priorizar, cuidar da gente, cuidar dos nossos ali ao nosso redor, né? Dos nossos entes queridos, da nossa família. E, infelizmente, deixar as outras pessoas para uma outra ocasião. Ou então, no caso aqui dela, ela nunca conseguiu denunciar. Depois, né? Não existe mais esse local. Não sei se talvez foi para um outro lugar ou se realmente essas atividades ilegais pararam, mas ela nunca conseguiu, né, denunciar. Mas, de certa forma, infelizmente, a vida é assim.
Igual, provavelmente, se ela tivesse tentado denunciar, ia acontecer alguma coisa com ela, às vezes com a filha dela. Então, às vezes, pra proteger os nossos, né, as pessoas que a gente ama, a gente, infelizmente, tem que fazer vista grossa pra outras coisas ruins que acontecem. E essas coisas, gente, são muito difíceis, porque uma coisa que eu fiquei imaginando no decorrer de todo o relato, essas crianças que iam pra fora. Quem já viajou de avião, tipo, já fez voo internacional, sabe que, gente, não é fácil. Tipo, não é fácil você sair do país com uma criança que não é sua filha ou seu filho. Então, eu já fui imaginando que é um esquema tão grande que há pessoas de vários, sabe, de várias profissões envolvidas, de várias áreas envolvidas. Se é que vocês, né, vocês estão me entendendo, né? Então, assim, é uma coisa muito difícil de você acabar, de você denunciar. Então, assim, eu super entendo ela não ter denunciado. E espero que você que esteja aí assistindo entenda também. E se não entender, põe um pouco a mão na consciência e repense aí o que você vai comentar. E se for comentar alguma coisa, comente com respeito, porque ela e a filha acompanham o canal, ela vai ler os comentários, então... Só ela sabe o que passou, só ela sabe os motivos que ela teve pra não denunciar. E é aquilo, gente, eu sei que tem muitas pessoas que não acreditam, eu super acredito, e eu não falo isso só porque eu tô aqui contando a história, ou porque eu conto essas histórias aqui no canal, porque quando são relatos que eu não acredito muito, eu acho que é invenção, eu nunca conto, às vezes eu até começo a gravar, mas eu paro e excluo ele na hora da edição. E eu super acredito porque eu já vi algumas situações assim, eu sei que esse tipo de coisa acontece, infelizmente. Então, eu super acredito tanto nessa história aqui quanto na outra história do hospital, que é a que ela menciona. Se você caiu aqui de paraquedas, é uma história que eu já contei aqui no canal. E tá aí, eu só não vou lembrar o nome agora, mas tá por aí no canal. E foi uma história um pouco parecida, mas essa daqui eu achei... Eu não sei qual das duas é mais pesada, mas essa daqui eu achei um pouco mais delicada, né? Delicada e pesada, né? Mas enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu quero agradecer a moça por ter contado aqui pra gente essa história que aconteceu com ela. E é isso, gente. Espero que vocês que tenham ficado até o final do vídeo tenham gostado também da história. Ó, um grande beijo, tchau, tchau. E eu vejo vocês no próximo vídeo.